A gente estava falando aqui essa questão de risco fiscal, a gente fala bastante também de inflação. Hoje mesmo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que vê uma inflação atingindo um pico ali em abril, depois caindo, principalmente por conta de toda essa situação que já estava acontecendo no Brasil e ainda tem mais essa situação de guerra para ajudar ainda mais todo o cenário. Queria saber como que você está vendo toda essa situação, quais os impactos que você, como gestor, aí está sentindo, né, na hora de avaliar a estratégia, na hora de readequar as posições, na hora de olhar para alguns ativos. O que esse cenário todo está te desafiando aí, Luiz? Legal, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Essa pergunta é muito boa, porque ainda é muito difícil de você fazer qualquer avaliação sobre quais são os impactos da guerra, né? Porque apesar de que no curto prazo fica óbvio que é inflacionário para commodities e tal, no longo prazo ou no médio prazo, isso pode causar uma bruta recessão, como por exemplo, a gente viu a confiança do consumidor lá na Europa desabar, e aí os efeitos recessivos são contrários, né? Quer dizer, são de commodities em queda, né? Então, não dá para saber, eu até esses dias estava tentando encontrar alguma coisa em relação à Segunda Guerra Mundial, que óbvio, né, foi um conflito muito maior do que esse, mas para tentar fazer alguma análise, e é impossível assim, você saber, porque naquela época, por exemplo, você teve um aumento de commodities muito grande para uma corrida armamentista, né? Por outro lado, logo depois você teve justamente um choque contrário, e aí depois o petróleo foi embora de novo com a reconstrução. Só que esse conflito ainda é local, né, e realmente é impossível saber qual das forças vai prevalecer, né? No segundo momento, uma redução da demanda por uma crise que eu acho que está ficando cada vez mais clara, né, que a gente deve ter um ano ruim em termos macro aí para o mundo desenvolvido, né, tanto por essa puxada de juros que é inevitável, né, e aí a grande dúvida é qual a velocidade que o mundo desenvolvido vai puxar juros, quanto por todos esses impactos aí não esperados, né, tanto de preços quanto de confiança vindo de uma guerra dessa, né? Então, nesse momento, a nossa carteira, fazendo um parênteses, ela é muito mais voltada a ações locais, tá? Então a gente tem muito mais empresas do mercado interno, empresas de consumo, varejo, que estão, de certa forma, isoladas disso. Nem tanto, né, porque, por exemplo, o algodão tem uma correlação grande com o petróleo, mas, de toda forma, outras coisas são tão importantes quanto, né? A questão que você estava mencionando da inflação aqui no Brasil, que deve estar passando pelo pico, da volta do mercado de trabalho, da volta da atividade aqui, e tem menos ações offshore que estariam mais influenciadas por todo esse cenário. Ainda assim, a gente nesse momento está com o beta da carteira, que a gente chama, né, zerado, né, que é a exposição dela, vamos dizer, quantitativa à bolsa, de forma justamente ficar mais no jogo do alfa e menos no jogo do direcional, né? Então, assim, como a gente não tem nenhuma ideia do que vai acontecer, a gente tem um head no S&P, que eu acho que é o head mais claro, tá? Uma posição vendida em S&P futuro, justamente por choque de juros que deve estar para acontecer, desaceleração lá fora e o maior envolvimento até dos Estados Unidos nessa questão toda, e continuamos comprado aqui em Brasil, mas o final da carteira é uma carteira com beta zerado, tá? Então essa que diríamos que estamos aqui ligeiramente conservadores, vamos dizer assim, bunda na parede, como a gente fala em francês, né?